Boa noite a todos. Estamos em mais uma live. Hoje, para tratarmos sobre a Defensoria Pública e o Estado de Direito. E nada mais interessante e justo do que tratarmos aqui com alguém que vivencia isso todos os dias, nessa labuta na instituição Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o defensor público e professor universitário Fábio Luiz Mariani de Souza. Professor, Fábio? Isso. Olá. Aê. Como é que estamos, professor? Vou ajeitar aqui, cara. Tudo certo. Estamos ao vivo agora na live pelo Facebook. E só lembrando, tudo certo, tá tudo bem. Aí, beleza? O senhor me escuta bem? Sim. Ok. Então, só lembrando que essa live depois estará disponível no nosso canal, Descomplica Direito, no YouTube, também em formato podcast, no podcast Descomplica Direito, lá no Spotify. O professor Fábio Mariani, professor Mariani, é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em processo civil pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, é defensor público do Estado do Rio Grande do Sul desde 2002, ex-professor de processo penal da Unisc, da UBRA e da Unicenec. Foi escrivão judicial, escrivão eleitoral, advogado e auditor fiscal. Também exerce a função de dirigente, monitor e palestrante espírita. Professor Mariani, é um prazer, uma honra estar conversando hoje com o senhor. E a palavra está com o senhor, gostaria que o senhor se apresentasse e depois a gente discorre o nosso tema. Ok, muito boa noite, querido amigo e colega Martinez. Eu queria de pronto agradecer essa oportunidade. Eu te acompanho aí pelas redes sociais, né? E sei do teu trabalho, da tua competência, da tua produção acadêmica, e tive a honra de ser teu professor também. E eu queria dizer que a gente percebe quando o aluno se destaca, principalmente na área de penal e processo penal, né? Que eu ficava por último. Eu não sei porque os professores do civil ficam dizendo que os alunos gostam do penal, né? Mas é um gosto ilusório, é só quando entram na faculdade. Quando eles começam a tentar aprender a teoria geral do delito e ver a complexidade dos alemães, né? Eles caem fora. Mas restam alguns. Em cada turma, eu lembro perfeitamente quem eram os melhores. E aí hoje nós temos alunos que são defensor público, nós temos alunos que são delegado, nós temos vários alunos que são escrivão de polícia, né? Bons advogados, criminalistas, então a gente percebe isso. E eu lembro, se tu não me deixa mentir, eu dizia, olha, se vocês querem ser juiz, ou promotor, ou defensor, ou delegado, ou da polícia, vocês têm que gostar, aprender a gostar. Porque se a pessoa já disse que não gosta, aí ela psicologicamente bloqueia, né? Se limita. Bom, dito isso, tu já me apresentaste, Martinez. Tenho uma carreira sempre na área do direito, né? Já fui escrivão da Justiça por 7 anos lá em Gravataí, isso me deu um conhecimento muito grande, né, na área criminal e na área civil, e continuei estudando sempre. E depois eu acabei tendo a oportunidade de fazer o primeiro concurso para a Defensoria Pública. Hoje já está sendo feito o sexto concurso. Vai sair em breve, aliás, o edital. E a gente pôde pertencer àquela primeira turma, né? Se por um lado é interessante, a gente passou um mau bocado, assim, no início da Defensoria Pública, né?
Mas, para mim, é muito gratificante. Assim, quando eu deixei de ser escrivão, os meus colegas diziam, mas o que tu vai fazer nessa carreira? Nós temos que lembrar que isso é do ano 2000. Bah, Né? sim. O edital foi em 99, então foi no século passado. E aí as pessoas diziam, tu é louco e tal. E realmente, no início da carreira, eu acabei ganhando menos que eu ganhava como escrivão, no início da carreira. E acabei indo lá para São Borja, né? De mala e cuia com a família. Mas, cara, não me arrependo nem um pouco. Estamos aí desde 2002 até agora, e com uma experiência bem grande. A experiência de ser professor também era uma coisa que eu sempre quis. E aí pude fazer aquele mestrado lá da PUC, que é muito bom, que tu estudou lá também, né? E pude dar aula em todas essas faculdades aqui do litoral nosso. E isso foi muito gratificante para mim. Assim. Professor, uma pergunta. Como é que o senhor entrou na carreira jurídica? O Fábio, né, estudante, disse, eu vou entrar para o direito. Como é que isso acendeu para o senhor? Sabe que... primeiro, assim, o meu pai era da Polícia Militar e depois da Polícia Civil, tá? Então, ele sempre teve um sonho de ser advogado e tal, mas não chegou a ser. E também faleceu bem cedo. E talvez eu tenha ficado com isso. Mas sabe que eu sou natural de Santo Antônio, né? E lá tinha um curso de segundo grau, chamava na época, que era técnico em contabilidade. Ó, isso eu nem coloco no meu currículo, mas eu sou técnico em contabilidade. E lá a gente tinha aula do direito já, sabe? A gente teve desde no primeiro, no segundo, no terceiro ano aula de direito. E eu senti um gostinho, assim. Talvez isso. Aí, quando abriu faculdade, quando abriu o vestibular na Unicinos, que eu pensei em fazer, nem pensei duas vezes. Pensei no direito, consegui passar e, naquela época, como hoje, ainda ia um ônibus, né? Sim. Isso era 1986. E aí a gente passou 7 anos indo de ônibus de Santo Antônio a São Leopoldo, mas também foi algo muito gratificante, que eu até pensei em comentar contigo depois, se der tempo. A gente tem quanto tempo? Tem um tempo largo tempo. Tá. Não, porque assim, ó, como eu entrei em 86, eu preciso dizer que eu estudei a minha primeira cadeira de direito constitucional foi da Constituição Antiga. Foi daqueles, a Constituição de 46 e aqueles atos institucionais ali, dos militares de 67 e 69, tá? Mas em 86 já havia a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. É algo que certamente não viveu, mas deve ter lido. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque, ou seja, quando a gente estava votando para esses deputados federais e estaduais, a gente sabia que eles seriam os que redigiriam as constituições estaduais e municipais e federal, né? Então isso foi um momento muito de uma ebulição democrática muito grande. Depois a gente faz a amarra com o nosso tema do Estado de Direito, né? Claro. Porque a gente veio de um período de exceção. Né? Vejam que a ditadura no Brasil durou de 64 a 85, né? Ela só acabou oficialmente em março de 85, quando o Sarney assumiu. Ainda assim, o presidente Figueiredo não passou a faixa para o Sarney, né? Porque era o Tancredo que tinha sido eleito, se tu lembra. Sim. Uhum. E aí ele teve uma diverticulite, ficou mal no hospital e tal. Aí entrou o Sarney. Mas a gente já sabia que o Congresso Nacional seria constituinte, né? Então, quer dizer, uma constituinte que vem depois de 20 anos de ditadura. Por isso que ela é tão progressista ainda hoje. Sim. Eu não tenho dúvida que se fosse feita uma Constituição hoje, seria muito ruim para os direitos fundamentais. Entendeu? Porque querem mexer até em cláusulas pétreas, né? Ainda bem que são pétreas. Mas volta e meia se fala em mexer em cláusulas pétreas. Então, e foi nessa Constituição que a Defensoria Pública foi bolada, né?
Vejam que ela é uma instituição que existe só a partir de 88. Existe ficticiamente, porque daí os estados tinham que elaborar as suas constituintes estaduais e as suas leis estaduais, entendeu? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, ela só veio acontecer em 94, 5 anos depois. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, ela tem 26 anos, entendeu? Então, é por isso que se fecha a Defensoria Pública com o Estado de Direito, né? Não existe Estado de Direito que assegure direitos sem que a gente possa exigi-los, né? Ou pelo menos solicitá-los. E num país com tamanha diferenciação social como o Brasil tem, nem todos podem contar com a advocacia particular, né? Então é de extrema necessidade para o Estado democrático uma instituição que possa fazer a defesa dos réus, que 90% são pobres, né? E que também possa gestionar, junto à Justiça estadual e federal, na DPU, né, os direitos dos cidadãos, né, tanto na área civil, quanto de família, quanto na área criminal. Então, tudo se encaixa. Professor, voltando naquele tempo, que eu acho bastante importante, já que o senhor tocou no assunto, o que se discutia nesse período, então, que o senhor ingressou na faculdade, já havia o início da redemocratização do país? Qual era o espírito da faculdade de Direito naquela época? Se discutia, então, o que poderia vir a constar na Constituição, o que seria possível ou não? Qual era o espírito daquela época? O espírito é esse que eu te falei. Isso é muito importante, né? Quando a gente abre um livro de história, como um historiador não é um poeta, ele relata os fatos, né? E deixa as tintas do que aconteceu, do espírito, para quem está lendo, né? Mas nada como quem viveu, ou quem tem a sensibilidade de estar lendo aquelas letras e se transportar para aquele tempo. Então, veja bem, hoje em dia se tenta negar que houve tortura no país, né? Mas morreu muita gente no Brasil. Sumiu muita gente que está sumindo até hoje, né? Os direitos... não existiam direitos. As garantias constitucionais foram rasgadas com o AI-5, né? O AI-5 é de dezembro de 68. Eu nasci no mês seguinte, em janeiro de 69. Quer dizer, então eu não cheguei a viver a ditadura, os tempos mais difíceis, né? Mas vivi esse período da democratização. E a abertura política, quando puderam voltar os políticos como o Brizola, como o Gabeira, como todos os políticos que estavam no exterior, Fernando Henrique e tal, puderam voltar. Então já existia uma consciência de que nós teríamos que fazer uma Constituição que garantisse os direitos fundamentais de liberdade, né? Por isso que nosso artigo 5º é tão extenso, porque o legislador quis garantir como cláusula pétrea esses direitos, né? A presunção da inocência, né? A prisão só em flagrante, praticamente todos os princípios do processo penal se transportaram, os basilares, para o artigo 5º. Isso não é em vão, é para que não se pudesse mexer. E vejam a visão, né? Porque se pudesse, já tinha mexido. Tá? Entendeu? Mas assim, ó, a gente aspirava muita democracia, e eu era um jovem idealista, eu ainda me considero idealista, né? Mas, de uns tempos para cá, é um balde gelado de água fria, né? Eu jamais, Martinez, imaginei que a gente ia estar discutindo coisas como essa, assim, de que a ditadura não existiu, ou que alguém possa fornecer medalha para torturador, né? E dizer que a ex-presidente Dilma não levou o soco que quebrou os dentes porque não tem o raio-x. Quer dizer, só para deixar assim, né? Então, assim, ó, eu jamais imaginei que a população brasileira, que sofreu tanto para resgatar a cidadania, possa sair para a rua para pedir ditadura, para pedir fechamento do STF. Quer dizer, às vezes eu me belisco para ver se eu estou sonhando. Sabe? Então, eu pensei em te dizer isso e eu preciso dizer, eu acho que o Estado de Direito corre sérios riscos no Brasil. Infelizmente.
Sim. Nós não estamos vivendo só uma crise de Covid, mas eu acho que nós estamos vivendo... A democracia passa por uma crise no mundo inteiro. O modelo democrático de inclusão das minorias e tal, né? E esse refluxo das maiorias brancas reacionárias, né? Mas eu acho que há sinais visíveis de que o Estado de Direito democrático corre sérios riscos no Brasil. O direito acaba deixando de ser popular para ser elitizado. Então, só alguns podem pensar o direito e alguns podem discutir, e não é verdade, não é isso, né, que se propõe. Mas nesse sentido que o senhor coloca, e que é muito boa todo o contexto, o senhor pincelou ali inicialmente sobre a defensoria, né? Então, eu lhe pergunto mais especificamente, o que é a defensoria enquanto instituição e qual o seu papel e importância para a sociedade? Olha, então assim, o nome de defensor público já existia no Rio de Janeiro. Foi daí que os constituintes pegaram para colocar no artigo 134, Defensoria Pública, tá? Nos outros estados era chamada assistência judiciária, tá? Ou defensor, as pessoas chamam os mais antigos era advogado do Estado, né? Lembra? Não sei se tu lembra disso, mas... Já ouvi essa expressão. Nos fóruns dizem, vai lá e procura o advogado do Estado. Na verdade, seria hoje o procurador do Estado, né? Sim. Mas o concurso que existiu nos anos 80 no Rio Grande do Sul era de assistente judiciário, mas não era tempo integral, entendeu? Então, assim, geralmente eram áreas destacadas das procuradorias dos estados, né, em que se destacavam alguns procuradores para fazer a assistência judiciária. E aí, esse grupo de juristas mais ligados à democracia, mais ligados à área social, jurídica e social, pensaram em copiar esse modelo do Rio de Janeiro. Tanto é que no Rio de Janeiro é a defensoria estadual mais bem estruturada do país, é a do Rio de Janeiro. Então já existia esse cargo de defensor público, e aí no meu mestrado eu consegui ver no tempo da República, já em 1894, teve um concurso para advogado pobre. Olha que interessante. Advogado pobre? O cargo era advogado dos pobres. Olha que interessantíssimo. No Rio de Janeiro, advogado dos pobres. Né? Que é o que nós somos. Né? Assim, grosso modo, se eu tivesse duas palavras para dizer, eu sou advogado dos pobres. Ou seja, um sistema jurídico, ele não pode existir sem juiz, sem magistratura, sem o Ministério Público independente e sem a advocacia pública e privada. Porque se tu deixar só para a advocacia privada, como também era um estilo híbrido que existia, não dá muito certo. Entendeu? A advocacia dativa, ela é paliativa. Em alguns momentos ela ainda precisa existir, mas tem que existir um modelo, como diz o Auri Lopes, né? Um modelo público de defesa pública que possa garantir as mesmas garantias aos seus agentes como o Ministério Público tem. Né? E esse modelo de defensoria pública, ele existe em toda a América Latina. Talvez a do Brasil seja a mais estruturada, mas ele existe em todos os países da América Latina. Existe nos Estados Unidos também, mas lá é um sistema totalmente diferente, né? Onde os estados têm muita autonomia e tal. Mas por quê? Porque não basta só assegurar aos cidadãos os direitos se, de repente, o juiz se vê na frente de um réu que não tenha contratado advogado. Isso acontecia, Martinez. Tu consegue conceber que no final dos anos 90, 80, um réu recebia carta de citação, um réu criminal, e ele sentava na frente do juiz sem ter falado com o advogado. E o juiz falava para o estagiário assim, vai ali no corredor e arranja um advogado. Te juro, cara. Só para ele arranjava um advogado do cível, que recém tinha saído do cartório. E o cara, para não ficar de mal com o juiz, sentava ali, nunca tinha visto o réu, nunca tinha advogado no crime, e só assinava pro forma. E o juiz, o interrogatório era a primeira coisa do processo, isso mudou faz pouco tempo, a primeira coisa do processo, um modelo totalmente inquisitorial, era o interrogatório, o juiz, mesmo que o promotor não tivesse, fazia às vezes do promotor, né?
Então, cara, era uma coisa cabeluda, horrível. Horrível. E até 1991 ou 2001, eu não quero te mentir, havia julgados do STJ que dizia que não era nulo o interrogatório do réu sem a presença de advogado. Então, Martinez, a coisa é séria. Então, a democracia... E outra coisa que eu lembro do Auri Lopes é os irmãos Goldschmidt. Lembra que eu falava em aula, lá no início do livro dele, os irmãos alemão Goldschmidt, que falavam que o termômetro do processo penal, o termômetro de uma sociedade mais ou menos autoritária é o seu processo penal. Se você quer saber se uma sociedade é realmente democrática, não precisa ir lá olhar sua Constituição, que geralmente é muito bonita, ou falar com o jornalista. Abre o Código de Processo Penal e vê como... E assiste algumas audiências criminais e vê como é que se trata o réu. Se se tratar com todos os direitos e garantias dentro do devido processo legal, esse é um país democrático. Se se atropelar essas garantias desde a fase policial, esse não é um país democrático. Isso eles disseram há 100 anos atrás. Né? E nosso processo penal agora que começa a ficar democrático. Sim. Concorda comigo? Sim, obviamente. E ainda assim, nós temos, infelizmente, que eu acho a carreira muito bonita, a carreira da Defensoria Pública, mas me parece que ainda pouco aparelhada. Porque Sim. Se tivesse o aparelhamento do Estado, e de fato o Estado provesse, nós não precisaríamos mais de advogados dativos, como vemos a rodo, né, principalmente no caso do Estado, né, vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, porque tem que ter o advogado. Mas é como o senhor disse, apenas a formalidade, o proforma, o que isso gera? Né? Exemplo disso é no GCRIM. O GCRIM, que surgiu ali junto com o Juizado Especial Civil, em 1999, mas virou mais um balcão de negociações do que propriamente para eliminar um processo desnecessário. É mais uma negociação. E, evidentemente, que o profissional que está ali representando, ele não tem culpa disso. Ele está ali, de fato, para auxiliar, mas o réu, muitas vezes, não, o autor do fato, no caso, não é, muitas vezes, auxiliado da maneira que deveria ser, com o conhecimento específico do fato que aconteceu. E talvez até uma outra solução que não apenas uma transação penal. Esse é um exemplo, mas entra naquilo que o senhor referiu. O aparelhamento hoje, né, de quando o senhor entrou lá em 2002, então são quase 20 anos, né, de defensoria, para hoje, o que mudou em termos de estrutura, em termos de pessoal, em termos de abrangência? O que eu posso dizer é que houve um crescimento bem grande, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, seja no meio da defensoria ou até em algumas outras entrevistas, eu não posso negar que, olhando para trás, a cada ano eu percebo esse crescimento estrutural, até na questão humana, tá? De recursos humanos. Mas isso é muito lento. Por exemplo, em 88, o Ministério Público ganhou a autonomia dele. Foi em 88 também. Se tu falares, só que hoje não tem mais, mas se conseguisse falar com um promotor dos mais antigos, né, hoje teriam que ser todos procuradores, se não se aposentaram, mas eles iam falar mais ou menos como eu. Eles iam falar assim, ó, meu filho, eu ganhei uma máquina de escrever e ganhei uma salinha lá no fundo do fórum e entrei lá. Era assim os primeiros, porque eles não tinham autonomia, nem o dinheiro que tem hoje. Mas eles já existiam. Olha a diferença. Então, quando a Constituição veio e deu essa autonomia administrativa, financeira, orçamentária para eles, eles já existiam. Então, a estruturação deles foi muito melhor e muito mais rápida. A nossa, essa instituição nem sequer existia. Ela passou a existir no Rio Grande do Sul, como te falei, 5 anos depois. Sim. Né? Então, nós já começamos a pegar um tempo de vacas magras. Nós já começamos a pegar essa lei de responsabilidade fiscal, essa choradeira que já faz uns 20 anos que tem, que o Estado está quebrado, que não pode fazer concurso público. Então,
tudo que foi conquistado foi com muito suor. Então, o nosso crescimento é muito lento. Se tu olhares o nosso orçamento hoje, ele não chega a ser um quarto do Ministério Público. Entendeu? Ele é, de todas as instituições autônomas, ele é o menor. Eu costumo dizer assim, Martinez, assim, até para concurso, que eu sei que tu faz, e às vezes pode até lecionar nesses cursinhos, existem só 6 instituições autônomas financeiramente no país. 3, na verdade, são poderes, né? Que obviamente são autônomos por serem poderes, executivo, legislativo e judiciário. E outros 3 que são órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Foi a última que entrou no apagar das luzes, entendeu? Só que se tu pegar esses 3, o orçamento mais baixinho que tem é o da Defensoria Pública, entendeu? Mas mesmo assim, hoje nós estamos em torno de 500 agentes. Deve estar faltando alguma coisa para 500 agentes, né? Claro que o Ministério Público é em torno de 1.000, né? E eu costumo brincar que onde um defensor da conta, onde um juiz da conta e um promotor da conta, deveriam, na verdade, ter 2 defensores. Porque muitas vezes a colidência, sim, tanto no crime, é muito comum, sabe disso, tu que pratica, 2 réus, um colocando a culpa no outro. Como é que faz? Não dá para ser um defensor só. Claro. Ou no caso de duas pessoas pobres que queiram se separar. Bom, a mulher vai na defensoria, pega o advogado, pega o defensor. E o outro? Teria que ter um outro. Claro que isso só na Suíça, mas teoricamente precisaria de 2. Sim. Entendeu? Mas isso é um sonho. Sim. Como é que o senhor acabou vindo para Osório, né? Tá, outra coisa é Osório. O dia que tu passares para o Osório, vai lá tomar um cafezinho com a gente. Claro, com certeza. Vários ex-alunos já tomaram um cafezinho ali. Não visitei ali ainda o prédio novo. Então, assim, ó, a gente cresceu em estrutura. Hoje, eu sempre digo, aqui em Osório mesmo, tá pegando gancho, quando eu cheguei, era dentro do fórum, era ali no andar, no fundo, onde hoje o Jexível, eu acho. Por ali, tá? Nós ganhamos eram 2 salinhas, uma para os defensores, outra para 2 estagiários, né? E era isso. Não tinha servidor, né? E o mobiliário, eu sempre dizia, era o que o judiciário não queria mais. Exato. Então que eles virou pesado, preto, não sei se alcançou, cheio de cupim, assim, ó, vê lá se a defensoria, antes de ir pro lixo, vê lá se a defensoria quer. Tá? E aí a gente queria. Sim. Só que aí foi evoluindo e tal. Hoje a gente tem mobiliário próprio, com cadeirinhas vermelhas, mesinhas vermelhas e tal, mesinhas brancas. Então, se tu for na Defensoria de Palmares, se tu for na Defensoria de Osório, de Tramandaí, tu já tem uma identidade visual, né? Tu já tem mobiliário próprio, tu já tem computadores de 2 telas. Tal. Então, a gente tem uma estrutura hoje. A gente não tinha funcionário, a gente não tinha servidores até 6 anos atrás, acredita nisso? Só estagiário. Fizeram concurso para defensor e esqueceram de fazer para servidor. Não precisa. Não precisa. E aí, só há uns 6 anos atrás é que começou. Então, hoje a gente tem, ainda não é o número que se precisa, por exemplo, a gente tem uma assessoria que a gente divide por 2, 1 para 2, né? Mas são muito bons, né? Então, já nos ajuda bastante. Então, eu quero te dizer, como tu mesmo falasse, se eu olhar para trás, já melhorou muito, mas ainda não é a situação ideal, principalmente se comparar com o Ministério Público. Sim, comparar. Aí tu falaste de Osório. Osório é assim, ó, como eu te falei, eu sou de Santo Antônio, né? Eu sou de Santo Antônio e minha esposa é de Osório, embora ela tenha vivido em Porto Alegre, mas ela é de Osório. Então, depois de ter girado o Rio Grande do Sul, lá por São Borja, depois eu fui para Encantado, Guaporé, Taquara, aí surgiu vaga Mas eu morava em Gravataí, então eu queria ter ido para aquela região. Mas tu acredita que nunca saiu vaga? Aí eu coloquei Osório, eu nunca esqueço, coloquei na 6ª posição. Pois aí falhou todas as outras, e eu vim para Osório, né, no lugar do falecido pai do ex-prefeito Eduardo Abraão, né, o vô do Moisés, que era o seu Jorge Abraão. Foi defensor público até os 70 anos, a compulsória pegou ele. Fazia júris por aí, tudo. E aí eu entrei nessa vaga. E estou aqui até hoje.
Me diga outra coisa. Com relação às áreas de atuação, né? Sim. O senhor começou desde o início na área criminal ou passou por outras áreas ali, possível, enfim, até o crime? Sim. Aí depende muito de como é que é a vara judicial que tu se habilita, né? Por exemplo, eu comecei bem no início, tá? Eu fiquei 2 meses e meio lá no Fórum Regional do Partenon, tá? Ainda trabalhava lá o juiz esse do Constitucional, que dá aula na PUC, me falhou agora. Mas dos direitos fundamentais, tem por aqui em algum lugar. Ingo. O Ingo. O Ingo Salé. Ainda era juiz lá no Partenon. Aí eu fiquei numa vara criminal. Em 2 varas criminal, de pronto, assim, já me largaram nas 2 varas criminais e no GECRIM do Partenon lá. E aí pegava toda a vila ali de trás, da PUC, ali, olha, foi punk, mas aí... E aí depois me classifiquei em São Borja. Lá em São Borja era uma vara civil e família e outra criminal, entendeu? Então, eram 4 varas para 2 defensores. Então, eu peguei uma civil inteira e uma criminal. Então, sempre tive que atuar nas 2, né? Então, no interior do estado, tu sabe que as varas não são especializadas, né? Sim. Daí, aqui em Osório, sim, eu vim direto para a vara criminal. Passei 6 anos ali, atendi muito presídio também, fui várias vezes ali no presídio e tal. Aí depois cansei um pouco, depois de 10 anos atuando só no crime, eu cansei um pouco, fui para a vara civil só aqui de Osório, as 2 cíveis, né? Civil e família. Ainda faço crime por colidência só, mas daí é bem pouco. Sim. E com relação ao mestrado, então, sabendo lá, né, de todas as dificuldades, enfim, enfrentando isso, o senhor então ingressou no mestrado em Ciências Criminais, e como se deu a escolha do tema da dissertação, né, objeto de estudo, e que depois, posteriormente, até para falar para quem está nos assistindo, que virou a sua dissertação, foi publicada a obra, Acesso à Defensoria Pública e o Acesso à Justiça Penal. Como se deu essa escolha do objeto de estudo? O que o senhor via enquanto inquietude para discorrer sobre esse tema? Sim. Bueno, a questão toda era... Eu pensei em levar a defensoria lá para esse mundo acadêmico, né? Que a defensoria ainda, quando eu fiz o meu mestrado, eu entrei em 2008, e a defensoria ainda era bem mal estruturada ainda naquela época, né? Então eu comecei lá na área criminal, tal, com todos aqueles professores lá, o Auri, o Fábio Dávila, aquele povo todo, e todo mundo fazendo na área da criminologia e tal. Aí eu pensei, pô, mas eu vou trazer o meu dia a dia, né? E eu atuava ainda na área criminal, e a área criminal é uma área desgastante, né? Porque aquela história que a gente sabe na criminologia, 90% dos réus são pobres, né? E no presídio ali, então, 80% deles ganham até um salário mínimo, estudaram até a 4ª, 5ª série, isso está no perfil do Tribunal do Ministério da Justiça, né? Não tiveram uma figura paterna em casa, então praticamente, aqui no Rio Grande do Sul nem tanto, mas no Brasil inteiro, cor preta ou parda, né? Então é aquela seletividade, né? E aí na Defensoria Pública a gente sente isso na cara, porque tu senta 1h30 da tarde e sai às 6h30, às vezes sem comer, né? Isso me deu uma gastrite até, só tomando café preto. Com horror. E tu sente muito essa injustiça do sistema, sabe? O sistema é muito cruel, né? A gente brinca aqui com o Dr. Irvan, que agora está lá no sistema de moer gente, né? Esse sistema foi feito para moer gente, né? E moe, tanto é que ele foi usado
politicamente. Não vamos entrar nisso, mas ele foi usado e moeu uma figura muito famosa no país, moeu literalmente. Uma sentença dada em 5 minutos. A defesa plena foi protocolada às 17 horas, às 17h05 ou 10, tinha uma sentença de 90 páginas, pronto. Isso não é acesso à justiça. Claro que não. Então, esse sistema é um sistema de moer, o que dirá o pobre. Então, ele moe mesmo. Então, eu tentei levar essa indignação, esse sentimento de injustiça para lá, né? E aí, eu gostava muito do tema do acesso à justiça também, né? Que tem tudo a ver com defensoria pública, né? O sistema de acesso à justiça foi pensado lá nos anos 60, nos Estados Unidos, pelo Mauro Capelletti, justamente assim, dos pensadores mais à esquerda, né? E mais populares, no sentido de que a grande massa da população não tem acesso à justiça e não sabe nem quais são os seus direitos para poder exigir, né? São desinformados, e eles começaram a pensar sobre isso. E isso teve uma influência muito grande no processo civil. Tanto é que o contraditório, ele é super respeitado no processo civil, né? Eu dizia lá nas aulas, não sei se tu lembra, mas eu dizia, eu não vejo nenhuma dúvida quanto à ampla defesa e o contraditório no processo civil. Ele é totalmente... Tanto é que aqueles espaços do juiz, né? Dei prosseguimento em 10 dias sob pena de extinção, né? Só que o processo criminal, a gente brinca que ele tem perna, né? Ele anda sozinho. É o tal do princípio do impulso oficial, né? Desde a delegacia. Chegou nos ouvidos do delegado, o troço tem perna. Mas perna contra o réu, né? Sempre. Entendeu? O troço não para enquanto não botar alguém na cadeia. É mais ou menos isso. Aí eu pensei, e foi um quebra-cabeça, cara. Eu pensei, como é que eu vou transformar esse troço, que 99% dos livros de acesso à justiça são de acesso à justiça do processo civil. Eu vou tentar transformar isso aí. Cara, passei um perrengue, não sei se consegui até hoje, né? Porque eu até brincava lá na minha introdução, eu dizia assim, na verdade, o réu criminal, ele não quer ter acesso à justiça, né? Ele quer fugir da justiça. Se ele puder passar longe do fórum, melhor. Verdade. Tanto é que tem alguns, né, que dizem pra gente, olha, doutor, eu nem tenho ido lá no fórum, que eu acho que tem mandado contra mim. Eu nem vou me apresentar lá, porque vai que me deixem lá e não sei mais. E aí, cara, na verdade, o acesso eu tive que transformar no sentido de que o acesso à justiça penal, no processo penal, é proporcionar as garantias fundamentais e a devida defesa, ampla defesa do processo penal. Então é isso. É uma outra visão, né? É garantir essas garantias que estão no artigo 5º. Efetivamente, uma defesa substancial, uma paridade de armas com a acusação. Então essa foi a intenção. O senhor chegou a fazer estudo claro, os casos que o senhor tinha, mas apresentar estimativas, algum quantitativo da época, ou foi mais na parte doutrinária mesmo? Não, foi mais doutrinária. Foi mais doutrinária. Eu tentei fazer, mas o sistema também, do próprio fórum, recém estava começando a informatização, entendeu? E ficou muito difícil de fazer. Eu só consegui ver mais ou menos quantos processos a Defensoria Pública tinha, né? Usei os diagnósticos que o Ministério da Justiça, quando Tarso Genro era ministro da Justiça, ele mandou fazer 3 diagnósticos sobre a Defensoria Pública. Tem da Justiça, tem do MP e não tinha da Defensoria. Ele pediu para ser feito. Então, eu usei esses 3 diagnósticos, né? Vendo a quantidade mínima que tinha de defensor no Brasil afora, a quantidade por número de habitantes, né? Por exemplo, sabendo que a Defensoria Pública atende aqueles que recebem de renda familiar até 3 salários mínimos, eu busquei no IBGE quantos % da população ganham até 3 salários mínimos, e aí eu me apavorei, que chega a quase 90% da população. Então a Defensoria Pública, inclusive, nem atende todo mundo que tem que atender. Porque no dia que abrir as portas e dizer, posso atender até 3 salários mínimos, e a gente conseguir chegar até a vila mesmo, até a periferia mesmo, a gente não vai dar conta. E isso não tem nenhuma briga com a OAB.
eu sempre gosto de dizer isso, olha, e eu brinco, eu digo, olha, eu sou o primeiro a fazer o estudo da renda da pessoa, primeiro porque eu não quero ter mais trabalho que eu já tenho, e segundo porque eu tenho vários ex-alunos que estão advogando e eu quero que eles se dê bem na advocacia, entendeu? Então, essa história de dizer que tem briga com a OAB, não existe. Não vejo dessa forma também, até porque, às vezes, o público da defensoria não é o mesmo do advogado particular, né? Ou até pode ser, mas porque não conseguiu ali, né, ser atendido, assistido pela defensoria pública. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo, né? E daí deixar para a defensoria pública realmente aquelas pessoas que não têm condições nem se manter, imagina, né, acabar ali optando pela advocacia privada. O que o senhor encontrou na época, em termos de volume processual? Quantos casos que o senhor encontrou na época? O senhor lembra? Justamente, eu não consegui, eu só calculei que em torno de 75% a 80% dos processos aqui de Osório eram da Defensoria Pública, penais, e que na hora que ia para a vara de execução, isso subia de 85% para 90%. Né? Aí o réu diz, bom, já estou condenado mesmo, agora então... Porque sabe, tem muito disso, né? É um raciocínio meio maluco. Ele pensa assim, enquanto eu tenho chance de defesa, eu vou gastar o meu dinheiro para advogar particular. Quando eu não tiver mais chance, eu vou pedir defensoria pública. Mas tudo bem, o que o povo pensa não dá para... Sim. Em termos de outra área, né? Saindo da parte do crime, indo para civil, o que o senhor encontra de realidade, né? O senhor poderia nos contar, claro, não especificamente, no caso, mas o que o senhor encontrou, assim, que em algum momento o senhor repensou? Porque o crime a gente repensa todos os dias, quem trabalha com direito criminal, direito penal, enfim, repensa, né? Poxa, o que aconteceu, o que levou a ser praticada, aquela conduta ser praticada? Mas na parte civil, o que o senhor se deparou com algum caso, alguma situação assim que o senhor não imaginaria que pudesse vivenciar? Tu quer saber um caso pitoresco ou tu quer saber no geral? Não, pode ser um geral e algo assim que lhe surpreendeu. Tá, de repente a gente conversa mais adiante aí, quem sabe, outro dia, de uma coisa assim, ó, a Defensoria Pública está querendo lançar, está com um projeto de lançar assim, uns causos de defensores, né? Me convidaram e eu achei, e eu topei essa aí. Fiz ali, contei 3 causos, assim, vai ser publicado em maio, eu acho. Aí eu te aviso. Já fica... Aí. Mas tem umas coisas assim, ó, que aqui em Osório teve um caso de uma menina que morreu e ressuscitou, né? Muito interessante. A menina é usuária de drogas e conhecida na cidade, né? E ainda se prostituía, né? Então, volta e meia, ela estava sendo internada e a mãe dela precisava de remédios e tal. E aí, um dia, a mãe dela chegou e disse assim, olha, a fulana sumiu. Faz 3 dias que não aparece. A mãe dela estava muito nervosa, né? Aí eu disse, não, mas ela não costuma fazer isso. Não, ela nunca ficou mais de 3 dias fora de casa. Tá? Só então vai na polícia e comunica o sumiço dela, né? E vamos torcer para que ela apareça. Daí a mãe dela foi lá e comunicou. Daí mais uns 2 dias a mãe dela liga no telefone chorando e dizendo assim, olha, a delegacia está me ligando, dizendo que encontraram o corpo de uma menina lá em Tramandaí, e bate com mais ou menos a idade, as características que a senhora me falou, a senhora vai ter que passar aqui para reconhecer. Aí ela disse assim, não, mas eu não tenho condições de reconhecer, eu vou mandar a minha outra irmã dela mais velha, minha outra filha, irmã dela mais velha, para ela reconhecer, eu não tenho condições. Tá, então... Tá. Aí a irmã dela foi lá, não sei como é que foi esse reconhecimento, né? Não sei se abriram a gaveta lá do necrotério do ML mal,
Ela estava muito nervosa, ela reconheceu ela pelos tênis, pelo anel que usava e tal. É a minha irmã e tal, saiu chorando. A delegacia fez os procedimentos que tem que fazer, que eu até nem sei quais são, né? Deve ter lavrado o reconhecimento, né, do corpo. Enterraram ela, né? Foi uma coisa muito triste, então enterraram ela. O que acontece é que dali mais 3 dias ainda, a menina entra pela porta da frente da sala da mulher, né? E isso saiu na RTS, TV. A menina entra. E aí, no outro dia, a mulher está na defensoria de novo. Olha, agora eu estou aqui com outra questão. A minha filha está viva, eu vou ter que ressuscitar ela para continuar com os processos. Eu pensei que ia acabar os processos. Isso saiu da RTS, cara. Menina morta entra na sala da pessoa. A mãe saiu correndo, te juro. A mãe achou que era uma sombra. Moral da história, a irmã reconheceu, mas não era ela. A irmã estava nervosa, reconheceu. E imagina, nesse caso pitoresco que o senhor está contando, uma pessoa tomada pela emoção reconheceu alguém que não era quem seria, né? De fato. Imagina, trazendo para o crime, quando há um reconhecimento de alguém que não fez, que não praticou aquela conduta, né? E toda a pressão. Então, a memória falha, a memória nos trai e falha bastante. Mas é horrível. E a testemunha, 90% dos processos criminais são prova testemunhal, que é a pior de todas. Né? O cara não sabe o que comeu no almoço, aí vai... Bom, mas é outro assunto para outro dia, não vai dar hoje. Mas para esse lançamento, isso já fica o convite, então, se vai ser em maio, lá em maio a gente conversa novamente, o senhor então nos traz aí a obra publicada e os causos contados. O combate, como que talvez até já seja permeado por isso que o senhor respondeu. Mas a defensoria, o senhor acredita, então, que ela sirva bastante para combater as desigualdades? De fato, então, o acesso à justiça, seja ele a justiça comum, né, civil, ou a justiça penal, a defensoria, ela consegue, ou ela tem também esse viés de combater as desigualdades? Excelente pergunta. Ela é um instrumento. Ela é um instrumento do regime democrático para tentar igualar os desiguais. Daí que é interessante, né? Se todos são iguais perante a lei, eles devem ser iguais perante a justiça, né? A gente tenta, certamente, a gente tenta, e por isso que o Ori fala, através da paridade de armas, né? Por isso que tem que ser uma carreira com garantias, ela não pode ser uma carreira municipal também, como as pessoas estavam falando. Até acho que pode prestar algum tipo de assistência, mas é que a política no âmbito municipal ela é muito ferrenha e muito baixa. Se a política nacional já está nesse nível, tu imagina? Então, assim, ó, a carreira sendo estadual, eu tenho proteções, né? As prerrogativas do defensor não são do defensor, são da instituição e são do assistido, né? Essa inamovibilidade, ou seja, eu não posso ser removido daqui, né? Eu não posso ser retirado do caso, como é o caso do defensor natural, né? Para que não tenha, assim como não deve ter juízos de exceção, não deve ter defensores nem promotores de exceção, né? Então, assim, esse tipo de prerrogativas, eles servem para tentar equilibrar essa balança do direito, né? Mas, eu cada vez mais percebo que a questão é sociocultural e econômica, né? Econômico, social e cultural. O nosso país é muito desigual, né? E ele é muito sem instrução formal, né? O nosso povo é muito desinformado. Se fosse um pouco mais informado, a gente não estava na rua pedindo ditadura, entendeu? Esse negócio da pós-verdade aí, esse negócio da fake news, ela engana qualquer um. Esse negócio da vacina vai virar jacaré. São coisas... Esse negócio da terra plana, sabe? Esses absurdos, eles pegam, e só pegam em pessoa que não tem estrutura cultural. Se tu tem um mínimo de estrutura cultural e racionalidade científica, tu vai refutar. Tu olha para a sombra da Lua e vê que ela é redonda, não, isso serve.
para dizer que a Terra não é plana. Entendeu? Quer dizer, então, cara, é muita desigualdade social e cultural. Esse país é enorme e é muito desigual. Quer dizer, e a escravidão no Brasil durou muito tempo. Entendeu? E isso até hoje reflete, eu não tenho dúvidas. Tem uma parte da minha dissertação que eu estudo ali o livro do Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, até recomendo, é um livro fenomenal, né? Então, assim, nós dizimamos 6 milhões de índios no Brasil e nós importamos outros 6 milhões de índios, de negros da África, né? E nós não demos nós não concedemos um mínimo de estrutura quando houve a abolição, né, por interesses, né? E então esse pessoal todo foi libertado do dia para a noite, sem terra, sem dinheiro, sem trabalho, sem estudo. Então a gente vive um apartheid social, como dizia o Luiz Inácio, né? Um apartheid social que existe até hoje. Então nós temos um caldo cultural incrível de preconceito, preconceito policial, violência policial, autoritarismo, e tudo isso reflete no sistema penal, né? E, cara, então aí eu te respondendo, a gente consegue dar conta disso muito mal, porque antes disso, as pessoas, e também tentando fechar, Martinez, com aquilo que tu falou do cível, me bate muito depois do crime a área de família, sabe? As pessoas não estão preparadas para ser pais. As pessoas não conseguem conviver para fazer visitação, sabe? As pessoas delegam para um terceiro, que é um juiz que muitas vezes não teve filho. Quem vai ficar com os filhos? Que hora vai visitar? Quando são eles que têm que decidir, eles delegam. É uma coisa muito triste, muito triste. Nessa questão de desinformação, talvez o senhor já tenha vivenciado, mas eu gostaria, para pontuar, tem muita gente que procura a Defensoria Pública achando que é o Ministério Público? Cada vez menos. Lá em São Borja, quando eu me apresentava, eu passava meia hora falando com o pessoal, pois é, estou aqui, vim, eu era escrivão, agora sou defensor público. Aí no final, muito prazer, seja muito bem-vindo, promotor. Aí eu cansei de dizer não, né? Eu cansei de dizer o que eu era. Mas, cara, isso eu percebi que agora cada vez menos pessoas, sabe? Esses dias até liguei, porque o nosso atendimento está sendo feito pelo telefone agora só, né? E aí eu liguei para uma pessoa e vi que quem atendeu era uma pessoa bem idosa. Assim, era um senhor. Eu queria falar com a mulher dele. Aí ele, bem meio grossão, assim, né? Fulana! Gritando. Fulana! Vem rápido! Ele é a Defensoria Pública. Ele sabia quem era. Sim. É o defensor que quer falar contigo. Então, ele não errou defensoria e não errou defensor. E 2, Martinez, já faz a terceira vez que tem pesquisas encomendadas, inclusive pelo Ministério Público, estadual e federal, para saber quem é a instituição do sistema de justiça que o povo mais reconhece, e já é a terceira vez que o povo reconhece a Defensoria Pública como a instituição de maior carinho, de maior respeito dentro do sistema de justiça. Isso é interessante também. Isso é muito interessante. Isso é sinal de trabalho, abnegação, porque aí o defensor e os servidores, os estagiários, ele entra lá e ele começa a atender aquele povo e vê que é um povo sofrido e vê que é uma causa justa e ele não está mais lá por dinheiro, entendeu? Ele está lá pela causa. E tantos anos trabalhando, isso já reflete hoje em dia, né? Você veja que os próprios jornalistas não sabiam o que era defensoria. Hoje o William Bonner já sabe o que é defensoria, a Fátima, a outra sabe, o pessoal da RBS já sabe. Sabe, eu tenho visto cada vez menos essa confusão. Ainda existe, mas me parece que hoje a população que mais precisa já sabe distinguir o que é MP, o que é defensoria. Eu diria assim também, mais uma coisa que eu preciso desabafar. Eu penso que a defensoria devia evoluir para ser uma instituição muito parecida com o MP, não só em estrutura, mas em direitos fundamentais, né? A área que eu mais me sinto à vontade trabalhando é na área criminal, na área da infância, na área do idoso, né? E na área de família.
E eu me sinto desconfortável trabalhando em inventários, trabalhando em uso capião. Eu preciso dizer isso. Eu acho que esses direitos disponíveis e patrimoniais a defensoria tem que trabalhar cada vez menos. Cara, isso deixa para a advocacia privada. Se tu tem bens que possa abrir um inventário, que possa abrir um uso capião, procura um advogado particular. Isso não devia ser defensoria pública. E são chatos pra caramba. Reintegração de posse. São chatos pra caramba, cara. Eu não gosto de trabalhar nessas ações. Não gosto. Agora, no que tange direitos indisponíveis, esse sim, acho que aí deve ser uma atuação maior. E, inclusive, Martin, na área extrajudicial, a defensoria ela precisa ganhar estrutura, de ter também psicólogos e assistentes sociais para a gente conseguir resolver os casos de família sem precisar do judiciário. Também. Sabe? De infância. Porque, cara, às vezes de uma separação decorre 5 ou 6 processos. É a separação. Até crime, né? Até crime, às vezes. Depois é a guarda, depois é a partilha, depois é a visitação, depois é os alimentos, depois é o comendo centro. Cara, eles não se acertam. E o problema é de fundo. Um tá de bico com o outro, um tá de mal com o outro, né? Então, isso não é judiciário. O tempo vai nos ensinar isso. E tu já deve ter, no teu tempo de advocacia, percebido isso. Nem tudo é... E o primeiro juiz da causa é o advogado. E esse ditado é muito interessante, cara. Quando o judiciário recebe, a carne está amaciada já, né? O que acontece em uma audiência não é 10% que acontece no escritório, seja advogado ou seja na defensoria. Exatamente. É ou não é? E tem gente que lhe procura, às vezes, só para conversar, quando, né, agora, o atendimento presencial, e daí na mesma pergunta. Teve gente que voltou depois de algum caso, seja, né, obtendo ali o êxito ou não, mas para lhe agradecer, mesmo sem essa necessidade, mas, olha, doutora, eu gostaria de lhe agradecer. Acontece? Infelizmente, muito poucos. Muito poucos. É uma profissão ingrata, né? Tanto advogado particular quanto a advocacia pública e defensoria, né? Uma vez um professor lá na Unicinos, lá no início do curso, disse uma coisa implacável. Ele disse assim: quando vocês abrirem o escritório de vocês, quando passar pela porta de vocês, primeiro, tenham certeza que é só problema. Quando estiver tudo bem, ninguém vai lembrar de vocês. Quando estiver tudo bem, ninguém vai lembrar de vocês. Ele só vai lembrar de vocês quando as coisas estão ruins, muito ruins. Isso é verdade. Né? Então, algumas vezes eles vêm de novo, né? Algumas vezes eles vêm de novo. Esses dias eu tinha uma causa, que era uma causa muito simples. Eu não vou dizer quem era. Era uma causa muito simples, a pessoa era pobre, tanto é que era atendida pela defensoria. Mas tem muito pobre orgulhoso, né? O São Francisco, São Vicente de Paulo, que é o nome do hospital de Osório. Uhum. São Vicente de Paulo era alguém muito devotado aos pobres. E ele dizia, o pobre é uma pessoa muito exigente e muito ingrata. Olha só. Ele é santo porque ele fez muita coisa, muita caridade. Mas ele sabia que o pobre é uma pessoa muito exigente e muito ingrata. Olha que interessante. Né? E então essa pessoa que eu estava atendendo era muito orgulhosa. Tem muito pobre orgulhoso, sabe? Muito pobre orgulhoso. O orgulho não... Por isso que eu sou espírita, né? O orgulho não tem a ver com o espírito. Então, tem a ver com vidas passadas. Então, talvez nessa a pessoa seja pobre, mas ela já foi talvez muito rica em outra, porque tem pobre com muito orgulhoso. E assim como tem rico muito simples, né? Sim. E humilde. Bom, mas aí essa pessoa estava achando que estava demorando. Esse é o problema que o advogado leva, né? A culpa, às vezes, pela demora do judiciário é do advogado. Tá, tudo bem. Aí ela estava achando que estava demorando. O que acontece? Ela foi procurar uma advogada. Inclusive, era aqui da Senec. Procurou essa advogada que não trabalha de graça,
fez um contrato com ela, tá? E acabou terminando a causa que eu tinha iniciado, ganhou a causa, terminou a causa, e essa pessoa pagou só a primeira parte dos honorários, não pagou a segunda. Moral da história, essa minha assistida orgulhosa, cabo de uns 6 meses, apareceu lá bem humildezinha de novo, uma porcaria de uma execução de honorários. Eu tenho que atender, não posso dizer que não, mas eu posso dar umas carraspanas. E eu dou, às vezes. Aí eu atendi ela, fui obrigado a dizer, mas minha filha, tu não estava aqui dizendo, a causa, eu já tinha entrado, faltava 2 ou 3 meses para te ganhar. Tu saiu daqui, contratou um advogado, é o teu direito, mas tu tem que pagar. E ela não pagou. Acontece que daí eu tive que defender ela de novo na execução de honorários. Então, são umas coisas assim. Ela não precisava dessa execução. Ela não precisava desse débito. Mas o que eu vou fazer, né? E a gente tem que atender de novo. Então, mas ela não disse muito obrigado. Tá entendendo? Então, assim. Eu não boto nenhuma unha por um assistido. E eu digo isso, eu não digo com mágoa, Martinez. Eu faço de tudo, eu tenho amor pela minha profissão, né? E gosto muito de atender as pessoas humildes, né? Mas eu não ponho uma lasca de unha no fogo por nenhum assistido. Infelizmente, isso... E outra coisa, com a minha passagem, desde que eu fui estagiário lá em Santo Antônio, eu tenho 30 anos de experiência na área jurídica. 30 anos de experiência. Eu já vi de tudo, mas eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Então, assim, uma pessoa senta na minha frente, ela pode falar o que quiser, eu não me espanto. A advocacia dá isso pra gente também. Eu não me espanto. Agora, eu não deixei de ser sensível, entendeu? Claro. Não é que eu seja insensível. Mas o ser humano é capaz das piores coisas e das melhores. Só que 1% faz as melhores coisas e 99% fazem as piores. E acaba que esse 1% paga. E elas vão desaguar no judiciário, né? Sim. É ali que deságua tudo. Isso que o senhor mencionou, né, de uma estruturação melhor até para evitar a judicialização, que é algo que se discute há muito tempo. O senhor, lá, com a formação lá na década de 80, já era provavelmente discutido sobre a judicialização. Hoje, cada vez mais, né? Por quê? Porque se permitiu um acesso maior à justiça a partir da Constituição. Então, com certeza, é uma engrenagem. E essa judicialização desmedida, muitas vezes, desestrutura famílias, como o senhor mencionou, desestrutura o relacionamento e talvez uma conversa fosse o suficiente e as pessoas falarem a verdade, né, e tentarem se entender, porque no caso de família, como o senhor estava mencionando, quanto que aquelas mágoas acaba prejudica ali os filhos, prejudica o relacionamento, que é só um relacionamento amoroso que terminou, mas não uma família. A família vai persistir. Então, isso realmente, que bom que o senhor comentou sobre isso, porque é um tema que a gente discute também, que é a não judicialização de situações que não precisam ser judicializadas. Deixa para o judiciário tratar aquilo que realmente tem que tratar. Talvez se a conversa não funcionar, então a gente vai em busca de um terceiro, para que aquele terceiro equidistante julgue. Mas aí tem que saber que justiça é uma via de mão dupla e depende do olhar que for empregado. Então, é bastante importante isso que o senhor está mencionando. Antes da gente encerrar, que a gente está com uma conversa espetacular, eu quero comentar aqui o pessoal que está nos assistindo. Parabéns pela iniciativa, senhores. Muito bom ouvir o grande professor Fábio Mariano de Souza. Forte abraço, meus amigos. Forte abraço para ti também, Matheus. Matheus foi seu aluno lá e nosso colega da advocacia hoje. Trabalha lá para o Taquara, né? Acompanho muito ele. Um abração, Matheus. Guilherme e Mariane, família assistindo. Ele foi lhe comentar que é o Ingo Sábio. Mas depois eu lembrei. Naquela hora. Albino Pinheiro, grande paisano. Parabéns, paisano. Excelente discussão. Um abraço fraterno. Também outro que foi seu aluno lá na Unicene.
O Guilherme comentou mais abaixo do que instituição de confiança. De fato, aquilo que a gente estava mencionando sobre a defensoria. Essa era a palavra, instituição escolhida, a instituição de confiança. Quem você mais confia? Doutora Carla Spencer, boa noite. Meu amor aí assistindo também. Forte abraço para ti, muitos beijos. Aí ela comenta também, ó, mandou um abraço para o senhor. Ótima live, grande abraço ao professor Mariane. Igualmente, Carla, te acompanho também. Todos vocês eu acompanho pelas redes aí. Ainda bem, né? André Martinez, boa noite. Minha mãe também assistindo. Beijo. Abraço. Parabéns pelo filho. Isso que é interessante, professor. E agora, o senhor mencionou a sua sensibilidade. Eu acho que todo profissional do direito, por mais que a gente tenha que manter uma distância, mas acho que é importante a gente ter essa sensibilidade. O senhor mencionou a questão ali, né, do espiritismo. Como que isso lhe ajuda ao trabalho, né, a enfrentar esse dia a dia, essa serenidade, né, que me parece que o senhor tem, depois de anos aí do direito, como é que isso se alia, né, no seu dia a dia? Pergunta complexa. Olha, o espiritismo eu busquei ainda antes de ser defensor público, né? Eu tive a felicidade de não buscar ele, porque geralmente as pessoas buscam ou numa doença, né, muito grave, em si ou na família, ou até uma perda. Geralmente é nessas ocasiões que as pessoas procuram lembrar dessas coisas espirituais, né? Mas eu depois de ter tido uma formação católica, como a maioria de nós teve, eu, por um tempo, me considerei ateu, sabe? Quando essa doutrina não me respondeu as coisas racionais, né, de uma forma racional, que acontece que muitas pessoas, né, a gente abandona e pensa que abandona Deus. Na verdade, tu abandonou uma igreja, mas Deus nunca te abandona, né? E aí eu busquei um livro do Allan Kardec, que é O que é o Espiritismo. E li várias vezes ele até eu aceitar, né? Porque é todo um processo. O que eu posso te dizer é que Allan Kardec era um professor universitário, um professor pedagogo francês, com muita racionalidade, né? E ele teve contato com essas questões espirituais já com 50 anos de idade. E ele, através dos espíritos, ele codificou toda a doutrina, né, em 5 livros básicos, assim, de uma forma muito racional. É por isso que muitas pessoas de nível superior e muitas pessoas da área do direito também gostam muito, são adeptos dessa doutrina, porque é uma doutrina extremamente racional e iluminista, né? Tanto é que ela nasceu no século XIX. Então, ela procura esclarecer essas coisas espirituais através da razão, que é uma coisa que parece indissociáveis, né? Parece que razão é razão e emoção e coração são coisas diferentes, né? Espírito. Mas através da razão e através das respostas que os espíritos davam nas sessões mediúnicas, iam respondendo as perguntas racionais em O Livro dos Espíritos, né? E a gente vai redescobrindo todas essas coisas, né? Inclusive sobre o próprio Jesus Cristo, né? E aí tu vai entrando nas questões do espírito humano. Então, nós temos lá manifestações de Sócrates no Livro dos Espíritos, né? E de pessoas famosas, espíritos que iluminaram pessoas famosas que viveram na Terra, né? E então Kardec estrutura isso de uma forma muito racional e a gente, através dessa doutrina, começa a explicar a questão da reencarnação, né, que é uma coisa que eu também sempre acreditei, a questão de vidas em outros planetas, a questão do budismo, que eu sempre gostei muito dessa filosofia reencarnacionista, né? Então isso te dá uma estrutura muito grande para compreender as vicissitudes humanas, né? E por que elas acontecem. Senão, hoje, se não fosse essa doutrina, eu não sei como é que eu explicaria o mundo atual. E eu consigo ter uma explicação racional através dessa doutrina, né, que a base, acima de tudo, ela é filosófica, né? Então ela nos explica de onde nós viemos
por que nós sofremos, por que nós ainda não somos felizes, né? É um antagonista do materialismo. Kardec passou a ser um grande antagonista do materialismo, né? Essa vida materialista, que não pensa, que só pensa no consumismo, que não pensa na vida espiritual, né? Então isso nos conduz a um egoísmo muito grande, tanto individual, quanto o egoísmo de família, quanto o egoísmo de classe, né? Isso se reflete, inclusive, na política, se reflete nas nossas vidas das relações, né? E eu consigo compreender. Se encaixa perfeitamente, é uma filosofia que serve de base para a política, para a religião, para a justiça. Não sei se me fiz entender, mas é que são muitas coisas para responder. Sim. Não, claro, mas eu acho que é interessante porque dá um suporte também, como o senhor disse, que a gente não vive só daquilo ali, tem outros fatores também que influenciam e é interessante escutar esse ponto de vista e a gente entender um pouco mais daquilo que vivenciamos diariamente. Professor, eu gostaria de lhe agradecer, embora já nesse final, né, da nossa live, mas com certeza fica o convite já aí para maio, né, o senhor mencionou a publicação dessa obra, mas antes, sem problema nenhum, que é sempre bom conversarmos com pessoas iluminadas, como o senhor mencionou, e como é a sua pessoa, tendo essa visão geral, esse panorama geral de muitos acontecimentos que nós temos e estando à frente de uma instituição séria, uma instituição sólida, uma instituição que ainda necessita de muito investimento, mas que tenta cumprir o seu papel constitucional, dando acesso àquelas pessoas mais necessitadas que não têm tantas condições financeiras de buscarem os seus direitos. Então, quero lhe agradecer novamente por ter aceito o nosso convite e ter participado hoje aqui da nossa live. Eu que agradeço, Martinez. Eu fico muito feliz, sabe? Eu queria dizer que eu sou uma pessoa realizada no plano familiar, no plano profissional, por estar na defensoria, e o fato de ter sido professor é algo muito gratificante, sabe? E eu gosto, e todo professor se realiza quando vê esses alunos assim como tu, se dando bem, digamos assim, no campo profissional, entendeu? No campo pessoal, no campo profissional, eu fico muito feliz, tá? Então, eu queria também te parabenizar, agradecer pelo convite, desejo muito sucesso, assim como a todos que foram alunos, né? Desejo o melhor para todos e que nós todos consigamos vencer também esse momento tão difícil que nós estamos vivendo na área de saúde, na área política, na área jurídica, né? Que nós possamos dar o melhor de cada um de nós para a gente transpor esse momento e conseguir viver numa sociedade um pouco melhor e mais igualitária, que é sempre o nosso sonho, né? Muito obrigado também da minha parte. Um grande abraço para ti e para a família. E lembrando que a Defensoria, mesmo durante a pandemia, continua atendendo, né, de maneira diferenciada, como o senhor mencionou, mas continua sendo essa instituição de acesso à justiça. A todos que nos assistiram aqui, que comentaram e estavam aqui acompanhando, nosso agradecimento também. Não esqueçam que esse vídeo, depois da live, será publicado, postado lá no YouTube, no canal Descomplica Direito, também em formato podcast no Descomplica Direito no Spotify. A todos um forte abraço e até mais.